Olá, meu amigo, minha amiga, que o Senhor abençoe o teu lar e a tua família, derrame alegria sobre vocês e, acima de tudo, esperança, porque nós precisamos de esperança para vencer diariamente e, acima de tudo, precisamos de esperança para a vida eterna. Eu não sei se você já ouviu falar, existe um ditado popular aí que diz que a esperança é a última que morre, né? Você já deve ter ouvido no meio da sua família, nos filmes, enfim. É um ditado muito usado que diz que a esperança é a última que morre. A gente vai falar hoje sobre esperança e esse ditado que eu acabei de citar para vocês, que diz que a esperança é a última que morre, realmente é verdade. Sabe por quê? Porque a esperança que é a última que morre é a esperança dos homens e não do Criador. A esperança que vem do Criador, ela jamais morre, ela é eterna. Mas a esperança dos homens, ela é a última que morre realmente. Porque se eu e você esperarmos nos homens, nós vamos o quê? Ficar frustrados. Nós vamos ser decepcionados. Então, se você deposita a tua esperança em alguém, numa situação, ou até em você mesmo, nas suas capacidades, você corre o risco de ficar frustrado. Eu já vi casos de pessoas que depositam a confiança nos governantes, se decepcionam. Existem pessoas que depositam a confiança em tudo quanto é tipo de situação, a sua esperança em dias melhores, e se decepcionam. Tem pessoas que ficam esperançosas, não, estou fazendo uma faculdade, se prepara durante 5, 6 anos e ele tem a esperança de que tudo aquilo que ele está fazendo vai render um retorno para ele lá na frente e ele vai ser uma pessoa bem-sucedida. E aquilo não se realiza, a esperança dele ficou frustrada. E isso leva a pessoa o quê? A decepção profunda, e a pessoa fica em depressão, fica frustrada, fica triste ali, e alguns não conseguem se erguer nunca mais. Ficam muito frustrados, infelizmente, é uma realidade, porque eles depositam a confiança deles somente nas coisas terrenas e nos homens. Se a gente fizer isso, pode ter certeza, uma hora você vai ficar frustrado com alguma coisa, pode esperar. Se você depositar a sua confiança nos homens, na sua própria capacitação, em algo que você está fazendo, e você não colocar a tua esperança no Criador, você corre o risco de você cair e não se levantar. Por que eu digo isso? Eu não estou dizendo que você não possa ter uma esperança de que alguém vai fazer alguma coisa para você, de que de repente algo que você está fazendo venha a dar certo. Não é isso. Você deve sim pensar o melhor positivamente em tudo aquilo que você faz, mas a sua esperança, ela não pode ficar limitada nessas coisas. Você tem que depositar sua confiança em algo muito maior. Você tem que depositar sua confiança no Altíssimo, porque se você depositar sua confiança somente nas coisas que são terrenas, você vai se decepcionar. E quando você decepcionar, vai ser muito difícil de você se levantar. É por isso que hoje, infelizmente, muita gente está dando dinheiro para psicólogo, muita gente está dando dinheiro para autores de livros. Você já deve ter visto, né? Aqueles livros que ensinam supostas fórmulas, né? Orientam as pessoas. Aí você vai ali na banca, o livro está escrito assim: como ter uma família feliz, como ter uma família abençoada, como ser bem-sucedido, como enfrentar a crise. Então esses livros são livros que vendem a custo da desesperança das pessoas. As pessoas que não têm esperança, elas se apegam a isso porque elas não querem admitir, mas no fundo, estão sem rumo, sem direção. Quem está sem rumo e sem direção, ele precisa buscar alguma coisa que venha satisfazer ali a necessidade dele.
Ele está sem esperança, ele busca uma fórmula mágica, ou então uma religião, um livro ali de cabeceira, filosofias humanas e tudo ali para poder tentar se reerguer. E muitas das vezes não consegue, fica mais confuso e mais desesperado ainda. Mas sabe qual que é a fórmula e aonde você pode encontrar esperança sem filosofias humanas, sem enrolação, sem você sofrer prejuízo e de graça? Nas Sagradas Escrituras. Uma das coisas que você precisa fazer, existem vários passos, mas um dos passos que você precisa fazer para você ter esperança não é ir numa banca e comprar um livro Como Ser Feliz, ou então buscar aquele psicólogo para você ficar desabafando com ele ali sentado, no sofá, e ele te ouvindo e sem nenhuma orientação para você, só te enrolando e você pagando altas consultas. Tem gente que critica, não, porque são médicos, me desculpe, mas espiritualmente esses caras não podem fazer nada por você. Eles não podem mudar o quadro da sua vida. Mas eu conheço um que ele dá a fórmula certa. O Filho de Deus, ele nos orienta e ele é aquele que penetra o íntimo do ser humano. E ele é capaz de dar esperança para qualquer pessoa e de graça. E o que é melhor de tudo, de graça. Você não vai precisar gastar nada. E uma das fórmulas, a gente vai mostrar aqui para você agora, vários passos. A gente vai falar sobre a esperança que vem do alto, que é diferente da esperança dos homens, que é a última que morre. A esperança que vem do alto, ela é de graça. E existe alguns passos que você deve fazer para você ter essa esperança na sua vida. Uma das coisas mais importantes para você ali ter esperança está em Romanos 15, versículo 4. Você dá crédito à palavra. Diz assim, Romanos capítulo 15, versículo 4, está aí de verde aí na sua tela. Diz assim, porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha só, que esperança é essa que é a palavra que se refere? A esperança do alto. Porque tudo o que está escrito na palavra, todas as situações, todos os ensinamentos, foi escrito o quê? Para que através desses ensinamentos nós possamos ter paciência. Paciência na hora da tribulação, na hora das dificuldades, para que nós tenhamos fé e tenhamos o que? A consolação. E através dessa consolação que você vê quando você lê as Sagradas Escrituras, você vê que homens e mulheres venceram situações aparentemente impossíveis, dificuldades grandes. Quando você vê os ensinamentos do Senhor, a sua esperança se renova. Agora, se você detestar a palavra do Criador, se você não der ouvidos à palavra do Criador, vai ser muito difícil você ter esperança. Porque a própria palavra diz, Romanos 15, versículo 4, que através das Escrituras, tudo que foi escrito para o nosso ensino. E justamente para a gente tirar proveito positivamente, é claro, disso tudo, para que nós tenhamos o que? Esperança, através das Escrituras. Então, se você não se interessa em conhecer a vontade do Senhor nas Sagradas Escrituras, consequentemente você não vai ter esperança. Infelizmente eu tenho visto isso, até muitos cristãos, você vê um comportamento desesperado, você vê um comportamento que não condiz com pessoas que dizem ter fé no Senhor. Por quê? Porque ele não conhece as Escrituras. Como diz Oséias capítulo 4, no versículo 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Ou seja, quando falta o conhecimento, você é exposto à destruição, você mesmo se expõe à destruição. Então, por falta de conhecimento, por falta de interesse das Sagradas Escrituras, muitas pessoas não estão tendo esperança. Você vê as coisas acontecendo na face da terra, aquele povo que diz ser povo de Deus, principalmente esses, eles ficam desesperados. É o fim do mundo.
Está acabando tudo, é o apocalipse. Eles não sabem discernir os tempos, não sabem discernir as profecias, não sabem discernir as estações. Por quê? Porque eles não examinam as Escrituras. E como disse o Filho de Deus, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Eles têm um comportamento desesperançoso, eles ficam atordoados em meio a tudo isso que acontece na face da terra, principalmente agora esse vírus que está aí. Muita gente está confusa, está sem esperança. Por quê? Como vai ter esperança se ele não conhece nem a palavra do Deus que ele diz servir? Ele não tem esperança. Aí quando ele vê as coisas acontecendo na face da terra, ele se desespera. Por quê? Se ele não examina as Escrituras, se ele não dá ouvidos aos ensinos do Criador, ele não tem nem paciência, nem consolação e muito menos esperança. E isso é triste. Então, uma das formas de você ter esperança nos dias de hoje é se firmando, observando os mandamentos do Senhor. Por isso, Romanos 15, versículo 4, deixa esse alerta. Tudo que antes foi escrito, meu amigo, foi para eu e você, através dos ensinos das Escrituras, a gente ter paciência, consolação e, consequentemente, alcançarmos a esperança para a vida eterna. Por que eu nunca perco a minha esperança? A gente passa dificuldade, passa luta, dia após dia, mas por quê? Quando eu leio a palavra de Deus, a minha esperança ela é renovada. Eu vejo que além dessa terra existe algo muito melhor e maior esperando por mim. Por isso a minha esperança é renovada. Por isso que eu dou atenção às Escrituras, porque elas renovam a minha esperança. Então a cada dia que eu dou crédito à palavra de Deus, a minha esperança é renovada no Senhor. Então a gente mostrou para você, né, uma das coisas importantes para você ter esperança, que é meditar nas Sagradas Escrituras. Quanto mais você meditar nas Sagradas Escrituras, você der ouvidos à palavra do Criador, essa palavra vai renovar as tuas esperanças. A palavra ela é poderosa. Não é à toa que o próprio Filho de Deus disse, né, em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. A cada momento que você ouve a palavra do Senhor, que você examina, a tua esperança é renovada. Você vai sendo liberto da falta de esperança, da falta de fé, da falta de amor. Então tudo começa ali sendo transformado na sua vida. Então, até a esperança que estava muitas das vezes murcha ali, você estava decepcionado com alguma coisa, com alguma situação, e quando você examina a palavra, você percebe que ali existem promessas para uma vida eterna e que são maiores do que todas as decepções aqui da terra. Então a sua esperança se renova, porque você percebe, você entende que o teu Criador está te acompanhando em todos os momentos da sua vida, principalmente nessas horas de decepção, de adversidade sobre a nossa vida, que vem sobre nós. E outra coisa muito importante, eu vou mostrar para vocês aqui agora, que a esperança, muitas das vezes, é um caminho difícil para você trilhar. Por quê? Tem gente que pensa assim, eu vou chegar na presença do Criador e eu vou começar a servi-lo e eu vou ficar assim cheio de esperança e que vai ser tudo fácil. Não, tem as adversidades, tem a dificuldade. Para você chegar a ser uma pessoa que tem esperança, você precisa ser experimentado. Não pense que os apóstolos, os servos de Deus que você vê na palavra de Deus que passaram por grandes adversidades, não pense que eles adquiriram esperança de um dia para o outro, no estalar de dedos. Não. Olha o que a palavra diz em Romanos, capítulo 5. A gente vai ler do versículo 3 em diante. Diz assim, Romanos 5, versículo 3 em diante. Eu botei aí destacado para você ver. Diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o que? A paciência. A paciência produz o que? A experiência. E a experiência, a esperança. Aí o versículo 5 de Romanos 5 diz,
A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória seja dada ao nome do Criador. Aqui você vê que para chegar à esperança não é de um dia para o outro. Tem pessoas que pensam assim, eu vou ter esperança e vai ser tudo fácil, eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou começar a frequentar a igreja, como o pessoal tem aí costume de falar, e daqui a pouco eu vou ser uma pessoa renovada. Não, é um caminho a ser trilhado. Não é da noite para o dia. O Senhor não dá nada de mão beijada para ninguém. Hoje mesmo, para eu poder chegar a ser essa pessoa que eu sou hoje, com uma visão diferente das coisas, com esperança, com alegria que eu não tinha antes, não foi de um dia para o outro. Quando eu me converti, eu não tinha tanta esperança, eu não tinha tanta alegria, eu não conseguia administrar os problemas que vinham sobre mim, a pressão do mundo sobre a minha vida. Eu não conseguia nem administrar as coisas que aconteciam no mundo, eu ficava preocupado. Se algum tempo atrás eu estivesse vendo o que eu vejo hoje, a questão desse vírus todo e todo esse caos que está acontecendo, a falta de esperança de muitas pessoas perdendo emprego, as dificuldades que as pessoas estão passando, eu ficaria desesperançoso. Mas por que hoje eu tenho um comportamento diferente? Porque foi durante anos e anos, dia após dia, passando muitas dificuldades, tribulações, e como diz aqui Romanos 5, devemos também nos gloriar nas tribulações. É o que eu passei, tive que passar tribulação, todos têm que passar, para chegar um momento, que você ter experiência e você ter esperança. E diz assim, nos gloriamos nas tribulações, porque sabendo que a tribulação produz a paciência, ou seja, eu tive que passar a tribulação para aprender a ter paciência no meio da tribulação. E aí a paciência, ela produz o que? A experiência, no versículo 4 de Romanos 5. E a experiência, ela traz a esperança. Então, para você ter esperança, você tem que ser experimentado no ardor do fogo. Você precisa passar por certas situações que você não imaginava, que vão te dar ali paciência. E essa paciência, ela vai produzir uma experiência na sua vida. E essa experiência, ela vai produzir a esperança que vem do alto sobre a sua vida. Então você hoje, que de repente não tem esperança, você sendo experimentado pelo Senhor, passando algumas situações, o Senhor te dando vitória, Ele vai fazer um caminho até chegar à esperança. E quando chegar na esperança, você vai olhar para trás e você vai ver que mudou. Você vai ver, olha, eu era uma pessoa assim, assada, eu não tinha experiência, eu não sabia lidar com certas situações, e quando você vê aquela situação hoje, você trata de uma maneira diferente. Por quê? Agora você não é uma pessoa que é desesperada, porque você já passou por muitas lutas, muitas adversidades, você aprendeu a confiar no Criador em meio à tribulação, você aprendeu a ter paciência, a esperar no Senhor, e ali a tua esperança está em alta, porque a tua esperança não está nas coisas que acontecem aqui na terra. Tem pessoas que quando passam por tribulação, por adversidade, elas perdem a esperança, porque o foco delas está somente naquilo que está aqui na terra. Elas não olham para o Criador. Então, para a gente alcançar a esperança que vem do alto, é muito simples, entre aspas, Quando a gente dá ouvidos, à palavra do Senhor, a gente consegue. Em meio à tribulação, à adversidade, às lutas do dia a dia, você não olha somente para aquilo que te atinge, mas você olha para alguém que está além. Você deposita toda a sua esperança no Criador. Aí você consegue passar em meio à tribulação, as dificuldades, e ela produz ali mais experiência para você, te dá mais paciência, e você tem uma esperança ali inabalável no Criador. E isso é o que a palavra de Deus nos ensina. E agora outra coisa muito importante que eu quero te mostrar, 2 Coríntios 4, a partir do versículo 16 em diante. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 16 em diante, fala de
uma situação que muitas das vezes nós não conseguimos entender. Aqui diz assim o título, né? O título, cada Bíblia bota o título de uma forma diferente. O motivo e o efeito das aflições. Aqui o apóstolo Paulo ele vem trazendo um ensinamento da parte de Deus para os coríntios. Ele vem dizendo que, apesar de toda a dificuldade que eles passavam, a esperança deles não estava aqui na terra. E por isso eles conseguiam vencer todas as adversidades. Ele vem dizendo, 2 Coríntios 4, versículo 16: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O que é o homem exterior? O nosso ser humano carnal. A gente, como homem, a gente se entristece, como ser humano a gente se entristece, a gente se decepciona, a gente se corrompe a cada dia, a gente vai envelhecendo, o tempo vai passando, as dores, as dificuldades da vida vêm sobre nós. Mas, contudo, aqui vem dizendo, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. O que é o homem interior? É o nosso espírito. Então a gente tem que entender isso, que nós como seres humanos, nós passamos adversidade, vamos sofrer, vamos passar lutas, muitas dificuldades, mas não podemos deixar que isso venha tomar a nossa vida de tal forma a nos destruir, porque temos que pedir ao Senhor que venha renovar o nosso homem interior. Aí vem um privilégio daqueles que servem ao Senhor, porque o nosso homem interior ele é renovado pelo Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito de Deus na sua vida, o seu homem interior é renovado de dia em dia. E quem não tem a presença do Criador, como que vai ser renovado? Por isso que você está vendo aí hoje, infelizmente, muitas pessoas que ficam em situação deplorável, que passam situações e não conseguem se erguer, porque se precisa do seu homem interior, seu espírito ser renovado, como que seu espírito vai ser renovado? Seu homem interior vai ser renovado se ele não tem a presença do Criador. Então o apóstolo Paulo falou que eles passavam dificuldades, mas que o seu homem interior era renovado, ao passo que o homem exterior sofria tristeza, decepções, adversidades, mas o seu homem interior era renovado. E quem renova o nosso homem interior é o Espírito do Criador, o Espírito Santo de Deus. E depois vem dizendo no versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que significa isso? Isso significa o quê? Você percebe claramente que aqui vem dizendo e tratando a nossa leve e momentânea tribulação. Parece até uma brincadeira, mas não é. 2 Coríntios 4, 17 trata aqui da nossa tribulação como leve e momentânea. É interessante a gente saber disso, porque muitas pessoas ficam muito tristes e pensam que só elas estão passando aquilo, que elas estão sofrendo demais, e realmente às vezes estão, mas ao olhar em relação às coisas eternas, tudo isso que nós passamos é leve e momentâneo. 2 Coríntios 4,17 diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. É interessante saber disso, porque tem pessoas que pensam assim, que a nossa vida aqui na terra é muito longa, mas no Salmo 90, no versículo 10, a palavra diz que a duração da nossa vida é de 70 anos, ou seja, uma expectativa de vida curta em relação à eternidade. E que alguns, pela sua força, diz o Salmo 90, versículo 10, que chegam aos 80, mas a medida é canseira e enfado e nós voamos. Então, tudo que nós passamos aqui nessa terra, apesar de parecer muito complicado, muito difícil, é leve e momentâneo. Isso se você tiver uma visão de eternidade.
Agora, se você estiver apegado com as coisas dessa vida, isso vai ser uma eternidade aqui na Terra para você. Eu mesmo considero a minha vida como curta. Eu não acho que viver 70 anos seja uma vida muito longa. Até 100 anos eu percebo que é muito pouco tempo. E se você chegar aos 100 anos por um milagre, não vai ser tão fácil de viver. Com certeza vai estar debilitado e se cumprindo aquilo que a palavra diz, que a duração da vida do homem, no Salmo 90, versículo 10, é de 70 anos. Alguns, pela sua força, chegam a 80, mas daí por diante é só canseira e enfado. Alguns já começam bem antes, né? Menos de 60 já estão cansados, ainda mais no dia que nós vivemos hoje. E depois vem dizendo, 2 Coríntios 4, versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, aqui também está a chave para você ter esperança. 2 Coríntios 4,18: não atente só nas coisas que você vê. Sempre mostro isso para as pessoas. Se você atentar somente nas coisas que você vê, você vai fraquejar, porque tudo aquilo que você vê é temporal. Até mesmo as coisas boas aqui na Terra e as coisas ruins, elas são temporais. Elas passam. Uma hora você está num momento bom, outra hora você está num momento difícil. Todas essas coisas, elas são temporais, mas as coisas que você não vê são eternas. E aí que está a minha e a tua esperança. O que você se preocupa mais? Somente com as coisas que você vê aqui na Terra, ou você está olhando para a glória celestial? O cristão, se ele esperar no Senhor nessa vida, ele é miserável. Todas as pessoas que esperam no Senhor nessa vida somente são miseráveis. Mas aqueles que esperam no Senhor além dessa vida, aí sim tem a verdadeira esperança. É por isso que quando eu vejo todas essas coisas à minha volta, eu vejo tudo, presto atenção em tudo, mas eu não atento somente para as coisas que eu vejo. Você pensa que eu atento somente para o vírus que está na face da Terra? Que eu atento somente para as tragédias, para a maldade do ser humano? Não, eu atento para a glória celestial. Eu sei que um dia, muito em breve, eu vou estar na glória. A minha esperança é de estar ao lado do Senhor eternamente. E a minha esperança, que está depositada no Criador para a vida eterna, ela não pode ser jamais tirada de mim. Tudo pode me ser tirado. Agora a esperança minha no Criador, a esperança na glória, ela não pode ser tirada. Então, se eu atentar somente para as coisas que eu vejo, eu vou estar ali perdendo a minha esperança. Porque quando você olha para os homens, tem tudo para você perder a esperança. Quando você olha para as coisas que estão acontecendo na face da terra, para as maldades, você tem tudo para perder a esperança. Mas se você olhar para o Senhor, olhar para a glória celestial, para aquilo que te espera, se você realmente fizer a vontade do Criador, se você andar em conformidade com a vontade dele, te espera uma glória eterna. O que é a nossa vida aqui na terra em relação à eternidade? Não é nada. Por isso que em 2 Coríntios 4,17 fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Ou seja, um peso eterno de glória muito excelente, muito excelente. Então tudo aquilo que você passa aqui na terra não é nada em relação à glória celestial que você pode alcançar se você realmente andar de acordo com a vontade do Senhor, se você depositar a sua esperança no Criador. Você tem um peso de glória. Que peso de glória é esse? É a recompensa que está nas mãos do Senhor. A gente não dá para falar isso aqui hoje, mas é o galardão que o Senhor vai dar a cada um dos seus filhos. Então o Senhor fala: eis que cedo venho e tenho nas minhas mãos o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Então o Senhor tem a recompensa nas mãos, guardada para todos aqueles que suportaram a tribulação, aqueles que passaram por adversidade. Então tudo isso que nós passamos
não é nada em relação à glória eterna. Por isso que a minha esperança não está aqui nessa terra. Porque amanhã eu vou fazer isso, aquilo, eu vou enriquecer, eu vou fazer meus negócios, é isso, é aquilo. Não, isso tudo pode acabar de uma hora para outra, mas o que não pode acabar é a minha esperança na glória. E aonde está depositada a minha esperança, ninguém pode tirá-la de mim, ninguém. Agora eu vou mostrar para vocês aqui também outro versículo da palavra, 1 Coríntios 15, versículo 19, que está aí na sua tela aí, destacado. 1 Coríntios 15, versículo 19. Mas antes de eu falar sobre esse versículo aqui para vocês, se você for ler 1 Coríntios capítulo 15 todo, a gente não vai falar porque é um assunto complexo que fala sobre ressurreição. 1 Coríntios 15, se você for ler, fala sobre a ressurreição dos que servem ao Senhor. Como nós viremos o nosso corpo, receberemos um corpo glorioso. Fala sobre esses assuntos. Só que estava havendo algumas pessoas que estavam dizendo que não havia ressurreição. E quando a palavra de Deus mostra que vai haver ressurreição. A ressurreição é uma das coisas mais importantes que tem na Bíblia. A Bíblia mostra, aliás, tudo é importante. Mas se alguém diz que não há ressurreição, ele está indo contra as Sagradas Escrituras. Porque a promessa de Deus para o seu povo é a ressurreição. E você com o corpo glorificado, para que você venha viver eternamente na presença do Senhor. Porque carne e sangue não tem parte no reino de Deus. Ninguém pode viver eternamente com o Senhor nesse corpo humano. Então, para que você tenha acesso à glória, você vai ter que deixar esse corpo. E um dia você vai receber outro corpo, um corpo glorificado, um corpo semelhante ao do Filho de Deus. Observe, semelhante, não igual. Porque igual a ele ninguém é, nem jamais será. Mas você vai receber um corpo semelhante no sentido de ser um corpo glorioso, que não poderá ser atingido por doença, por nada. Nem mesmo tristeza, nada poderá atingir esse corpo glorioso que vai ser dado, na ressurreição àqueles que são filhos de Deus. Então a gente não vai falar sobre a questão da ressurreição, mas a gente vai mostrar para você o versículo 19, que justamente por alguns dizerem que não havia ressurreição, Paulo ele vem trazendo essa explicação aqui, esse alerta, e ele fala, 1 Coríntios 15, 19, que se não havia ressurreição, então estava todo mundo acabado, estava tudo perdido, porque se não havia ressurreição, então por que servir a um Deus que não tem poder, supostamente, para ressuscitar os seus filhos? Então, aqui o apóstolo Paulo vem dizendo, se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele falou isso por quê? Porque existiam homens que estavam dizendo que não havia ressurreição. Então, se não há ressurreição, se a gente esperar em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, a nossa fé é vã, todo o nosso trabalho é vão. Se não há ressurreição, então não há esperança. E se não há esperança, estamos todos perdidos. Então, Paulo falava mais ou menos isso. Aliás, ele falou sobre isso, que ali, se nós não podemos esperar no Senhor, temos uma expectativa no Criador, somente aqui nessa terra. Nós temos que esperar algo maior, que é justamente o quê? Um novo corpo, a vida eterna. Então a nossa esperança está nisso. E se a gente servir ao Senhor só para viver aqui na terra, para a gente ficar aqui e fazer o que quer e acabou e morreu, aí como diz mais aqui à frente, 1 Coríntios 15, versículo 20, vem dizendo, mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito primícia dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então, vem dizendo o quê? Que através do Senhor, do Filho de Deus, todos aqueles que dormem nele,
serão ressuscitados. Porque a morte veio por um homem, que era Adão, mas a ressurreição veio por outro homem que foi perfeito, que não errou, que veio até a terra, pagou um preço de sangue para nos dar direito à vida eterna. Então, se a gente esperar no Filho de Deus somente para ter riqueza, para ter uma família feliz aqui na terra, para termos os benefícios aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A sua expectativa, a sua esperança só está limitada ao plano terreno. Você não aguarda mais nada. Infelizmente, a gente vê muita gente assim. Eu vou para a igreja, eu sirvo ao Senhor, mas ele serve só para ter um benefício, para ter uma bênção, para ter alguma coisa, mas ele não para pensar na vida eterna. Ele não pensa assim, olha, se amanhã eu não estiver aqui, onde eu vou estar? Ele só quer colher ali os frutos para essa vida terrena, ter uma empresa, ter alguma coisa, e busca o Senhor somente pelos interesses terrenos. Então nós não podemos fazer assim. Se esperarmos em Cristo, se a nossa esperança no Filho de Deus for limitada somente a essa terra, somos muito miseráveis. Nós somos mais miseráveis de todos os homens, os mais miseráveis de todos os seres humanos. Então a coisa é séria. Infelizmente, tem pessoas que vão buscar o Senhor e falam assim, olha, minha vida está ruim, eu estou com a vida muito ruim, eu vou buscar uma igreja. Então você vê que aquela pessoa só está buscando uma melhoria de vida, ela não está buscando a vida eterna. E está cheio de gente assim, estão esperando no Senhor somente nessa vida. Então são miseráveis, às vezes, crendo estar enriquecidos porque estão com a vida abastada, que estão conseguindo as coisas aqui na terra, e ele só pensa no aqui e agora. E se perguntar para ele de uma esperança de vida eterna, ele não tem. Se de repente acontecer alguma crise e ele perder tudo, ele ali desmorona, entra em depressão, acaba tudo. Alguns querem até tirar a sua própria vida e são cristãos, tá bom? Querem tirar a própria vida porque a esperança dele está somente nas coisas terrenas. Ele só quer servir ao Senhor para ser agraciado aqui na terra com as bênçãos. Mas ele não tem esperança de vida eterna. Por isso, na hora de dificuldade, ele se desespera, infelizmente. E continuando a falar sobre isso, se a pessoa tem esperança no Senhor somente para essa vida, ele está como um miserável sem saber. Ele não tem nada achando que tem tudo. Tem muitas pessoas que pensam que uma vida próspera aqui na terra é sinal de esperança e de alegria, e não é. Muitas pessoas têm tantas coisas aqui na terra que procuram o Senhor, são religiosos, frequentam denominações, têm prosperidade financeira, mas não têm esperança. De repente, quando bate uma crise, uma situação, perdem às vezes um pouquinho do que têm e já entram ali, em parafuso, já entram em depressão, já começam a questionar até a sua própria fé, porque afinal de contas não tem esperança. Por quê? Como foi falado em 1 Coríntios 15, 19, que nós lemos agora, a esperança deles é somente para as coisas terrenas. Eles não têm esperança de um novo corpo, não têm esperança de vida eterna. A esperança deles é limitada, é terrena. Como no início do vídeo a gente falou, a esperança deles é aquela que o mundo diz que é a última que morre, é limitada. Mas a esperança do servo de Deus não é assim. Olha o que diz aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante. Está aí destacado na tela. Diz assim: Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Glorificado seja o nome do Senhor. Você vê aqui claramente que vem fazendo, uma adoração ao Pai. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o nosso Deus é o mesmo Deus do nosso amado Jesus. Ele é o Pai e é o Deus de Jesus. E vem dizendo
que bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Aqueles que têm realmente a sua confiança no Senhor, nós fomos gerados de novo para uma viva esperança. E nós fomos gerados pela viva esperança através da ressurreição do Filho de Deus entre os mortos. Qual que é a minha esperança? Qual que é a esperança de todo cristão? É de ter ali carro, de ter riquezas, casa, de ter muitas coisas aqui na terra. A nossa esperança não é essa. Como já foi falado, se formos assim fazer, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Mas a nossa esperança está justamente nisso aqui, que fomos gerados de novo para ter uma viva esperança através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Porque qual é a minha esperança? Sabe qual que é a minha esperança hoje? É que se eu morrer, um dia eu vou ressuscitar com o corpo glorificado. E eu vou estar na glória. Essa é a minha esperança. E não aqui na terra, o que eu deixei para trás, o que vai ser depois, ou o que eu vou conquistar, não me interessa. Isso daqui é da terra, isso aqui passa. Enquanto eu viver aqui, vou trabalhar, vou conquistar o que der para conquistar, mas a minha esperança não está nisso. A minha esperança está justamente no fato do Filho de Deus ter sido ressuscitado pelo Pai. E assim como o Pai o ressuscitou dentre os mortos, Ele também tem poder, através de seu Filho, para me trazer a vida eterna. Então, a vida eterna, pela ressurreição do próprio Filho de Deus dentre os mortos, esta é minha esperança. É a esperança de todo cristão, pelo menos de todo cristão deveria ter. Aí depois vem dizendo, e para quê? Para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Onde está a esperança do cristão? Como já foi falado, através da ressurreição do Filho de Deus dentre os mortos. Você vai ressuscitar um dia e você tem uma herança que não está guardada num cofre, é uma herança que ela é incorruptível, ou seja, ninguém pode corromper. Ela está guardada num lugar muito seguro. Ela é incontaminável, ninguém pode manchar, contaminar a sua herança. E ela não pode murchar. Está guardada onde? Nos céus para vós. Essa é a herança daqueles que têm esperança no Criador. Agora, quem tiver focado na herança aqui na terra, somente no materialismo, somente naquilo que seus olhos podem ver, como foi falado, tudo aquilo que estão diante dos nossos olhos, tudo aquilo que nós podemos ver, são coisas temporais, mas as que nós não vemos são eternas. Então, aqueles que olharem somente para essa terra vão se decepcionar, não vão ter esperança. Mas aqueles que olham para a eternidade, eles vão ter esperança. E você sabia que tem muitas pessoas que são riquíssimas, que são bilionárias e trilionárias, e não são poucas? Aqueles que você olha assim, fulano não tem um carro, fulano às vezes não tem aquilo que você acha que define uma pessoa como bem-sucedida, mas a esperança que ele tem no Criador é tão grande, que se você pudesse ver a herança que ele tem nos céus, você ia ficar com inveja. Porque às vezes aquela pessoa mais humilde, que você pensa assim que não tem nada, ela pode ser muito mais rica que você e você não sabe. Aquela pessoa que você vê assim e você não dá nada por ela. Uma pessoa que não tem grandes bens aqui na terra, que não tem uma profissão que você acha que define uma pessoa como bem-sucedida, mas a esperança que ela tem no Criador é tão grande, mas é tão grande que ela tem isso aqui, ó, que diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 4, ela tem uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode ser murchada, que não pode se murchar, guardada nos céus, para vós. Até eu, você, nós temos esse direito. Mas depende em quem nós estamos depositando a nossa esperança e onde. Está aqui na terra, eu vou crescer, vou fazer aquilo, colocar as esperanças todas aqui. E quando isso acabar, e se acontecer alguma coisa, o que vai acontecer? Você não vai ter mais nada?
a minha esperança está na glória. Então, se eu não tiver mais nada aqui nessa terra, tem um lugar que ninguém vai poder meter a mão e me tirar nada. Ninguém vai poder malograr a minha esperança. Ninguém vai poder decepcionar a minha esperança que eu tenho no Criador. Porque ali ninguém pode botar a mão, nem ladrão, ninguém pode tocar. É uma herança que cada um de nós temos, guardada no céu, incontaminável, incorruptível, que não pode murchar. Tudo que você faz aqui na terra está suscetível de erro, mas aquilo que está no céu está perfeito. E vem dizendo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Nós vamos parar por aqui nesse texto e fala, mediante a fé, nós estamos guardados e com esperança para a salvação que ela já está prestes a se revelar no último tempo. A volta do Filho de Deus para arrebatar o seu povo nas nuvens está próxima. E esse próximo, para nós, pode dizer assim, não, mas é tanto tempo que isso acontece, que vem falando, né? Acontece tantas coisas, o pessoal vem falando que o Filho de Deus vai buscar, vai arrebatar o seu povo, mas vai. Só que nós sentimos o tempo pesa sobre nós, mas para o Criador, esse tempo todo que se passou até hoje pode ter sido como alguns minutos apenas. Então a gente não tem ali o poder sobre o tempo, a gente não consegue resistir ao tempo, mas o tempo para o Criador não é nada. Então todo esse tempo que nós estamos aguardando a salvação já prestes a se revelar no último tempo, que é a volta do Filho de Deus para arrebatar o seu povo, nós estamos com esperança de que nesse dia também nós possamos subir. E até esse dia chegar, nós temos que manter toda a nossa confiança no Senhor. E a palavra continua a nos dizer, para terminar, Hebreus 10, 35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. O Senhor vai buscar o teu povo, meus irmãos. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A promessa só é alcançada quando você termina de fazer a vontade do Senhor. Não adianta querer receber promessa sem suportar a dificuldade, sem fazer a vontade do Senhor. E a promessa vem aqui dizendo, versículo 37, porque ainda há um pouquinho de tempo, olha só, é um pouquinho de tempo, mas que para nós parece uma demora assim terrível. Se você for olhar, desde que o Filho de Deus morreu lá naquela cruz até hoje, passaram muitos e muitos e muitos anos. Mais de 2000 anos. E para nós está demorando muito. Mas, segundo a palavra, é um pouquinho de tempo. E o que há de vir virá e não tardará. Pode parecer tarde para a gente, mas o Filho de Deus vai voltar na hora certa. Quando o Pai ordenar, Ele vai vir sobre as nuvens buscar o seu povo. Enquanto isso, o que nós devemos fazer? Mas o justo viverá da fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Quem que é o justo? São aqueles que são justificados pelo sangue do Filho de Deus. Nós falamos em algumas mensagens aí atrás. Então os justos, aqueles que se converteram ao nosso Deus através de seu Filho amado Jesus, nós não podemos recuar. Nós temos que viver da fé. E com essa fé, a esperança. E se a gente recuar, o Senhor não tem prazer na gente. Ele não quer que a gente faça isso. Ele quer que a gente venha prosseguir. Aí vem dizendo, versículo 39, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma ou da vida. Então nós, filhos de Deus, nós não nos retiramos para a perdição, mas nós conservamos ali, né? Nós cremos para a conservação da alma. Ou seja, é o que o Senhor quer. Não se retire para a perdição, mas creia, busque
para conservar a sua vida e, acima de tudo, o teu espírito para a vida eterna. E mais uma coisa muito interessante vou deixar para vocês aqui sobre a esperança. A esperança é um dos 3 pilares da fé cristã. Sem a esperança, a vida nossa ela é impossível. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3, mas o maior destes é o amor. Então você vê aqui 3 coisas importantes que nós precisamos conservar e que vão permanecer para sempre: fé, esperança e o amor. A fé é como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. A fé ela não vai se perder, ela vai ser guardada. A esperança nossa não é a última que morre, mas ela é eterna. Nós não esperamos em Cristo somente nessa vida, como nós falamos. A esperança nossa é eterna. E o amor é para todos sempre. Havendo línguas cessarão, havendo dons cessarão, ciência cessará, mas o amor vai permanecer para sempre. E o amor desses 3 pilares da fé cristã é o maior, está escrito aí. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. 3 coisas importantes. Dessas 3 coisas importantes, a maior delas é o amor, porque o amor ele é maior do que tudo. O exemplo disso está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo, quando diz que ele amou o mundo, amou as pessoas, do mundo, que somos nós, que entregou seu Filho unigênito, para que através do sacrifício do Filho de Deus, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor ele é excelso, ele é soberano. O amor é a essência do Criador. É claro que ele tem justiça também. Ele tem justiça, mas o amor é a essência do Senhor. E ele amou tanto o mundo, e mesmo que nós não merecendo, ele enviou o seu Filho para dar a vida por pessoas que não merecem. Nós não merecemos aquilo que foi feito na cruz, mas ele amou tanto a humanidade que entregou seu Filho. Por isso o amor é o maior de todos esses 3. Mas você percebe claramente que a esperança ela está ali no meio, e a esperança é o segundo, aqui nessa filinha que a gente vê a fé, a esperança e o amor. Então é um dos pilares da fé cristã. A fé também, como foi falado, o justo viverá da fé, e se ele recuar, o Senhor não sente prazer. Então nós precisamos ter fé, esperança e o amor. Hoje a gente falamos sobre a esperança, que a nossa esperança não é a última que morre, porque ela é eterna e é um dos pilares da fé cristã. Então, que o Criador abençoe a tua família, a tua vida, e pedimos ao Senhor que venha abençoar aqueles que ouvem esses estudos, essas palavras, que o Senhor venha enriquecer os corações de cada um. E até a próxima, assim que o Senhor permitir.